A gente sempre começa anunciando, ainda na semana, o tema do nosso quadro, o Seu Direito, toda quinta, aqui no Notícia da Manhã. Vamos ver aí nas nossas redes sociais, no Instagram da TV Cidade Verde, o quadro Seu Direito do Notícia da Manhã desta quinta vai abordar o direito da infância e na juventude. Quer saber mais? Tem alguma denúncia, fazer pergunta também? A gente colocou no nosso Instagram da TV Cidade Verde e nós vamos entender agora um pouco mais, através dos números, o quanto as nossas crianças e adolescentes estão vulneráveis. Todos os direitos delas estão delimitados no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mesmo assim, não é difícil flagrar ações contrárias a esse documento. Crianças e adolescentes são os elos mais fracos de diversas cadeias, inclusive o da exploração sexual. Só em 2018, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal mapeou 644 pontos de vulnerabilidade somente no Nordeste. Só em 2017, 260 crianças e adolescentes foram retirados em situação de vulnerabilidade em ações preventivas nas estradas do Piauí. O Djan, que é conselheiro tutelar há 6 anos, conhece bem essa realidade. Infelizmente, são casos que ainda se repetem no Piauí. Cristian, infelizmente, todos os dias nossas crianças e adolescentes, elas sofrem a mais diversa de violência e entre elas essa que é a violência sexual e a exploração comercial. Nós temos situações de, sobretudo, meninas que são exploradas comercialmente, não é? Nós temos também as travestis, não é? Que também ficam nessa condição, são prostituídas, não é? E tendo seu direito sexual de respeitado. O não acesso à saúde, educação e a exposição ao trabalho infantil são outras situações de vulnerabilidade que desrespeitam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será se as crianças conhecem os seus direitos? Brincar, estudar, fazer tarefa de casa, jogar bola. A criança pode estudar, brincar, a única coisa que não pode é trabalhar. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos devem ser respeitados, já que os direitos humanos são universais. Todas as mais de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas deste planeta têm direito, de alguma forma, através dos direitos universais. O direito da criança e do adolescente está dentro desse contexto. A gente viu aí algumas crianças dizendo como já se sentem protegidas, né, amparadas. Antes, muita gente não tinha muita noção de que, por exemplo, o trabalho não podia chegar para a criança. Hoje, graças a Deus, isso já é muito bem difundido e existem organismos de proteção como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e leis também. Para nos ajudar a entender um pouco mais essa proteção através do direito, nós conversamos a partir de agora com a promotora de Justiça da Infância e da Juventude, a doutora Joselice Nunes. É isso, doutora? Acertei? Isso, sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Doutora, a gente vai colocar aqui a primeira pergunta. Por exemplo, alguns dos principais direitos das crianças e dos adolescentes, no caso da proteção a esse público que muitas vezes é muito vulnerável mesmo, né? Na verdade, nossa Constituição de 88, ela trouxe no artigo 229, ela introduziu a doutrina da proteção integral e deixou de uma forma bem clara alguns direitos da criança, como a vida, a educação, a saúde, a integridade física, dentre outros, né? Não só a criança tem direito a esses enumerados, mas todas as pessoas, e especialmente a criança e o adolescente, em razão do princípio da prioridade da criança e do adolescente. Lá no Ministério Público, a doutora Joselice trabalha justamente nessa área de atuação, que é na proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Qual o direito da criança e do adolescente é mais violado hoje, doutora? Pelo que a gente observa no recebimento das denúncias, é o da integridade física, né? Agressões, abuso negligência, sexual, né? O abuso sexual é uma taxa muito alta, mas nós temos campeã
a negligência, né, e as violências físicas mais comuns, né? A gente ainda tem muito arraigado na nossa cultura e isso a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, a questão de achar que a palmada é muito comum. E além de hoje a gente ter uma concepção diferente dessa do passado, tem gente que pesa muito mais a mão, né? Então, as crianças hoje, elas têm o maior direito violado em relação às crianças por meio dos pais, é a integridade física. Nossa, que pena, né? A gente lamenta demais, porque são tão desprotegidas e tão vulneráveis. Temos mais uma pergunta, doutora Joselice. Existem leis que complementam o Estatuto da Criança e do Adolescente que penalizam quem o infringe? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem nos seus dispositivos finais artigos que tipificam condutas, né? Que dizem o que são crimes contra a criança e do adolescente e suas penalidades. Além do ECA, a gente pode citar o próprio Código Penal. Que também entra. Por Exatamente. exemplo, a senhora citou casos de violação à integridade física das crianças e do adolescente. Se o Ministério Público fizer uma investigação, ajuizar uma ação, tiver todo o resultado, um julgamento, essas pessoas, claro, têm sim que ser enquadradas de alguma forma pela legislação, uma punição. Com certeza. Elas vão ser encaminhadas ao setor, né, da parte criminal e será feita a denúncia e a pessoa sofrerá um processo penal, né? Uma ação penal pública. A gente está falando do Ministério Público e com atuação aqui em Teresina, mas em qualquer comarca a gente tem promotor de justiça e eles estão sim habilitados a receber qualquer tipo de denúncia e encaminhá-las também para investigação e possível punição. Aqui em Teresina, doutora, qual é a via de acesso para essas pessoas fazerem essas denúncias? Bom, qualquer tipo de denúncia relacionada a criança e adolescente pode ser feita diretamente ao Conselho Tutelar. Certo. Né? Seria o órgão encarregado de zelar por esse direito e fazer os direcionamentos, os encaminhamentos necessários. A gente, inclusive, vem trabalhando aqui em Teresina a questão da instalação do CIPIA, que é um sistema em que nós vamos ter dados fidedignos através do próprio Conselho Tutelar. A gente tem mais uma pergunta para a gente encerrar para a doutora Joselice. Quem encontra uma criança em pontos de exploração de mão de obra ou sexual pode fazer o quê? Ele pode fazer uma denúncia, né? O mais indicado seria se reportar ao Conselho Tutelar, né? Mas pode ser feito na própria vara da infância, pode ser feito no Ministério Público, na delegacia de polícia, a que ele achar mais próximo. O Disque 100 funciona também nesse caso? Funciona também. O Disque 100 é para todo o território nacional, você pode ligar e vai prestar todas as informações. Agora, ter muito cuidado na hora de prestar essas informações e prestar as informações de uma forma mais clara possível para que a gente realmente consiga identificar. Tá certo. Hoje nós conversamos aqui com a doutora Joselice Nunes, que é promotora de justiça atuando nessa área de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Queria agradecer pela presença. Eu que agradeço. E pelas informações. Estamos sempre à disposição, doutora. Tá bom.